Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Chegamos aí ao Boa noite, professor. Um abraço a todos. Boa noite. Chegamos, então, ao nosso terceiro encontro aí, né? Nosso encontro final de inglês instrumental, né? Já faz um tempinho desde a nossa última aula, né? Mas vamos aí tentar finalizar isso aí, né? Então, na última aula, né, a gente falou um pouquinho de pronomes, não sei se vocês se lembram muito bem, né? Eu passei aquela lista de pronomes para vocês e tal, né? Uns exercícios que eu passei são bem simples, né? Então, não sei se vale a pena corrigir eles agora, né? Eu acho mais frutífero, né? A gente continuar com a aula. Eu cheguei a passar para vocês a questão de datas, dias da semana? Não, professor. Não? Ah, tá. Já fazia um tempinho, eu estava meio em dúvida. Tudo bem, então vamos começar com isso. Né? Deixa eu colocar aqui. Prontinho? Todo mundo vendo bem? Sim, conseguimos ver bem, professor. Beleza, então vamos lá continuar, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números ordinais, né? No começo. Datas, esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Números ordinais, como o próprio nome fala, representam ordem, certo? Ordem de chegada, ordem de sorteio, esse tipo de coisa. Então chegou em primeiro, chegou em segundo, terceiro. Isso é números ordinais, né? Como é que isso funciona no inglês? No inglês, né? Vamos começar com o português, desculpe. No português, basicamente, se você quer dizer primeiro, segundo, terceiro e tal, você coloca o 1 e aquela bolinha pequena em cima, né? Aí fica primeiro. O segundo, né? Coloca o 2 e a bolinha em cima aqui do jeito que está, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro, né? O terceiro, você coloca o 3 aqui e essa bolinha aqui, né? Basicamente é assim que você indica. Como é que você indica no inglês? No inglês não é bem assim, certo? No inglês, do primeiro ao terceiro, você não tem exatamente uma regra. E para todos depois do terceiro, basicamente, né? Até o 19º, aí o 21º e tal, você já começa na mesma regra do 1 ao 3, né? Você vai utilizar esse TH aqui no final, ok? Então, por exemplo, quando eu tenho quarto aqui, você escreve for, que é o número 4, TH, forte. Você tem o 5, que é o 5, troca o VE por F e coloca o TH. Você tem o 6, que é o 6, coloca 6 e o TH depois. Então fica 60. Então, o que ocorre é basicamente isso aqui que está na tabela, né? Então, ou você coloca o número 1 e as duas terminações finais dele, que aqui do 4 até o 20 aqui vão ser iguais, vão ser o TH, né? E como é que é nos primeiros? Os primeiros, eles vão mudar o jeito que eles são escritos. Por exemplo, como é que se escreve em inglês? É o one, né? One, O-N-E, one. Mas o primeiro você vai escrever first, né? No caso, segundo, é até parecido com o português, né? Mas em inglês vocês têm que lembrar que 2 é two, então não tem nada a ver com two. Aqui é second,
E o terceiro, né, em inglês, 3 é tri, né? O terceiro é third, né? Por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, você vai utilizar as duas últimas letras, né, de todas essas palavras para representar a colocação. Então, o first aqui, você coloca um ST. O second, você coloca 2 ND. O third, 3 RD. E como do 4 até o 20, você vai colocar só o número e TH depois. Por que no 20 muda? Porque é similar ao português. Vocês já pensaram nisso? Depois do 20 é 21. Né? Depois do 30, 31. Depois do 40, 41. Então, o que vai acontecer? No 21, você vai colocar o ST, que também é, né, aqui bem aqui do primeiro. Isso no 1, no 2 e do 3. O resto, TH de novo. Né? Por que isso não acontece depois do 10? É porque depois do 10, em inglês se muda muito isso aí. Por exemplo, no português também. Depois você fala 10, não é 10, 1, né? 10 e 1. É 11. Não é 10 e 2. É 12. Estão vendo? Agora, e no 20? É 20 e 1. 20 e 2. Então, assim, basicamente, funciona a regra dos números ordinais, certo? Primeiro, segundo e terceiro é ST, ND e RD. O resto é TH aqui, até chegar lá no 20. Bem, basicamente é isso que funciona. Então, se vocês estiverem vendo, por exemplo, corrida, aquele jogo de corrida mais antigo, talvez até os novos eu não jogo muito, aí eu não sei, né? Mas os antigos, eles, quando você sai em primeiro, tava lá 1 ST, não sei o quê, 2 ND e tal. Isso aí era a colocação, certo? Ela é mostrada dessa forma. Ok? Por que isso é importante? Porque é utilizado basicamente em datas, certo? No português, você fala, hoje é dia 14 de março. E no inglês, como é que é? No inglês, você vai falar que hoje é o 14º dia de março. Entendeu? Você usa números ordinais para representar a data. Tá? Então, por isso que eles são tão importantes. Né? E existem basicamente 2 formatos de datas, mesmo no inglês. Que é o quê? Que é o formato britânico, que basicamente é igual ao do resto do mundo civilizado, né? Que seria o quê? Seria o dia, né, que é a menor unidade, seguido pelo mês e depois seguido pelo ano, né? Então seria 14/3 de 2025 hoje, né? Já no sistema americano, como eles gostam de ser irritantes, né? A gente tem esse modelo de formato aqui, onde você vai informar primeiro o mês, depois o dia e depois o ano, né? Então, você ia colocar aqui, se você for colocar a data de hoje, seria 03/14/2025, tá? Tem outros lugares do mundo que isso também muda. Se eu não me engano, no Japão é o contrário, mas é tipo, se eu não me engano, é ano, mês e dia, né? Então continua a ordem assim, do maior para o menor, mas ainda tem uma ordem. Só no inglês que é esse negócio meio fora de hora. Mas também no inglês americano, né? Mas também vocês têm que ter noção que os Estados Unidos têm umas coisas meio bizarras. Do ponto de vista, principalmente, de unidade de medida, lá é uma bagunça, porque eu uso aquele sistema
imperial que ninguém usa no resto do mundo, que é em pés, que é em polegadas, jardas. Então, ninguém usa isso. O sistema métrico é muito melhor. E da mesma forma que eles usam esse sistema nada a ver para medidas, eles usam também esse sistema de datas, né? Então, aqui eu tenho 2 exemplos da data 23 de setembro, né? Eu tenho um exemplo em inglês americano e o exemplo em inglês britânico. Deixa eu só ver uma coisa, né? Aqui, ó. Então, vamos lá. Inglês americano, data é escrita da seguinte forma, né? 7/15/1996, né? Então, mês 7, dia 15 e o ano 1996. Como se escreve por extenso, né? Então, você vai escrever o mês é July, que é julho, né? O dia, que é o 15º dia de julho, então 15 TH, vírgula ano, né? Aqui atrás também tinha. Olha aqui. Today is September 23rd, 2012, né? Hoje é 23 de setembro de 2020, né? Então, July 50, 1960, né? 1996, na verdade. Desculpe. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Que seria dia 6 do mês 10 de 81, né? Como que se escreve? Mês 10, October, né? 60, 1981, que é 1986, né? Então, mês, dia, ano. 7, aqui, 1º de julho, também a mesma coisa. Então, basicamente, você tem que usar essa forma. No inglês britânico, né, é mais parecido com o nosso idioma, né? Então, você vai falar o dia, mesmo que tenha que ser em número ordinal, isso aí não muda do inglês britânico para o americano, você tem que colocar o TH, ou ST, ou ND, ou RD aqui, né? O mês e o ano, ok? Esses aqui são alguns exemplos de datas, tá? Nada demais assim, nada muito complexo. Os dias da semana, como é que funcionam? Bom, os dias da semana eu acho que vocês já devem saber mais ou menos como é que funciona, né? Eu sempre não sei porquê, né? Mas para mim, Monday sempre pareceu alguma coisa tipo domingo. Mas, na verdade, Monday é segunda-feira, né? Então, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta, Saturday, sábado e Sunday, domingo. Sunday tem o sorvete, né? Claro, né? E o que significa Sunday? Sun é sol e day é dia ensolarado, né? Então, Sunday é domingo. Bom dia para tomar um sorvetinho. Acho que é por isso que eles criaram o nome, né? Algumas coisas ajudam a lembrar. Por exemplo, não sei se vocês sabem, teve aquele seriado da Wandinha na Netflix um tempo atrás. O nome dela, ela até explica no seriado, é Wednesday Addams. Né? Não sei se vocês sabiam, né? Quando foram traduzir para o português, lá para 1980, que é quando teve o desenho original, aqueles filmes mais antigos, né? Eles traduziram Wednesday para Wandinha, né? É porque Wednesday Addams, quarta-feira Addams, ia ficar meio esquisito em português, né? Então, Wednesday é quarta, né? Aqueles filmes do Jason lá, né? O Friday Night lá, Friday the 3rd, né? É o 13º dia na sexta-feira, né? Sexta-feira 13. Então, tem um programa de humor que ele chama SNL, Saturday Night Live, que ele só passa no sábado à noite, né? Então, tem algumas coisinhas aí que podem ajudar vocês a lembrarem, né? Esse é um programa de comédia, inclusive, muito conhecido lá nos Estados Unidos, né? O Jim Carrey,
aquele ator que fez o Todo-Poderoso, Máscara, inclusive, ele ganhou grande fama nesse programa, né? Os meses do ano. Bom, os meses, eu acho que eles são muito parecidos, né? São muito parecidos com os meses em português, certo? Eu julgaria, para mim, que eles são cognatos. Vocês lembram lá dos cognatos? Palavras que parecem em dois idiomas diferentes, né? Então, você bate o olho em January, você imagina que é janeiro. February, fevereiro. March, março. April, você já viu que é abril. July, já viu que é julho. December, nem se fala, né? Então, assim, acho que isso aí vocês não vão ter muita dificuldade em lembrar, não. Tá? Vamos lá. A gente também, né, vai ter aí algumas expressões de tempo. Quais são elas, principalmente? A gente tem aí day, que é dia, né? Today, você já coloca que é hoje, você está explicando que é hoje. Yesterday, my trouble seems so far away. Tô brincando. Tem essa música dos Beatles, né? Yesterday é ontem, ok? The day before yesterday, né? Que seria o anteontem, né? O dia antes de ontem, que em português fica anteontem ou antonte, dependendo, né? Tem o tomorrow, que é amanhã. The day after tomorrow, que até teve um filme com esse nome, né? O dia depois de amanhã, que é de uma catástrofe climática, muito, muito legal o filme, inclusive, eu acho, né? Tem os períodos do dia, né? Seria o morning aí, tem o good morning, né? Que é manhã, né? Então você tem o good morning, ele não tem um boa manhã em português, né? Mas aqui em português do Brasil, a gente fala o quê? A gente fala bom dia, né? Então o equivalente bom dia não é good day, seria mais um good morning, ok? Tem o good afternoon, né? Que é boa tarde. E o good night, né? Que é boa noite. O evening, good evening, é pouco falado, né? Mas evening também pode significar a noite, né? Evening seria o período assim mais próximo ao anoitecer, madrugada, assim, a noite toda, seria night, ok? E tonight, né? Similar a today, significaria o quê? Significaria esta noite, né? Similar a isso, a gente tem aí o midday, né? Mid quer dizer meio, né? Então, exatamente como se escreve, meio-dia, né? E a gente tem o midnight, que é meia-noite. A questão é o seguinte: quando você vai falar que uma coisa vai acontecer nesse horário, seria ao meio-dia ou à meia-noite, você não vai usar exatamente midday e midnight. Ao meio-dia, você vai colocar at noon, certo? Noon aqui vai ser meio-dia. Então, quando uma coisa vai acontecer ao meio-dia, você vai colocar at noon, certo? E quando vai acontecer à meia-noite, né? Você vai colocar exatamente at midnight. Isso aqui não vai mudar muito, tá? Tudo bem até aqui, gente? Pelo jeito tá. Vamos lá. Vamos ver a questão das horas, né? Em inglês. O que acontece nas horas aqui? Essa figurinha aí, ela é para tentar explicar para vocês uma forma simplificada de mostrar como é que é ditar as horas em inglês, certo? Então, o que acontece? Quando você está numa hora em ponto, aqui no Brasil, né? Vamos supor, são 3 em ponto, são 4 em ponto, são 7 em ponto. No lugar do em ponto, você vai utilizar o clock, né?
Então, por exemplo, a hora que for 3 em ponto. It's 3 o'clock. It's 9 o'clock. Ok? Então, a primeira regrinha é essa. Quando tem uma coisa em ponto, você vai utilizar o o'clock. Não sendo em ponto, certo? Tem basicamente duas regras diferentes. Primeiro, né? De em ponto até meia hora, você vai utilizar a palavra past, né? Que seria depois, certo? Ah, mas como assim? Como que eu vou utilizar essa palavra? Bom, você vai falar, em vez de você falar que são 3 e 5, você vai falar que são 5 minutos depois das 3. Você vai falar que são 10 minutos depois das 3, 20 minutos depois das 3, 25 minutos depois das 3, tá? Então, você vai utilizar, você vai falar a quantidade de números e vai falar depois de que horas são. Então, olha aqui estes exemplos aqui, ó. 6 e 20. Então, você falar it is, né? Que basicamente a tradução é são, né? São 6:20, né? Então, são 6 e 20. 6 horas e 20. É um jeito de falar, sabe? É mais parecido com o português, inclusive, né? São 6 e 20. Não está errado. Mas saiba que você também pode tá passando da outra forma, que é it is, né? Ou é 20 past 6. Ou seja, são 20 depois das 6. Ok? Então, esses past aqui vão funcionar bem até meia hora. Um detalhe é que tem divisões na hora de 15 em 15 minutos. O que quer dizer isso? Basicamente, com 15 minutos, você não vai falar it's 15 past 8, por exemplo. Não é 15 depois das 8. Você vai falar que é a quarter past 8. O que é quarter? Quarter é parecido com o português, né? Que é quarto, um quarto, né? Então, por exemplo, quanto que é um quarto de real? É 25 centavos. Ok? Quanto que é um quarto de hora? Se a hora tem 60 minutos, um quarto dessa hora vai ser 15 minutos. Então, a gente tem aqui o quarter past, ou seja, é um quarto de hora depois das 5. Ou seja, são 5 e 15, por exemplo, né? E no meio, como é que você vai falar? É hora e meia. Meia em inglês é half, né? HLF, né? Então você vai colocar half past, certo? It's half past 8. São 8 e meia. Tá bom? Tá. E como é que eu vou fazer? Ah, tá. Eu vou explicar por aqui, né? Isso aqui é eu explicando, né? É só para ficar certinho. Eu costumo deixar nos slides para vocês terem mais facilidade de entender, né? Mas vamos explicar aqui, porque aqui tem a figurinha. Eu achei que eu tinha colocado a figurinha no outro slide e não coloquei, tá? Como é que você vai fazer depois de meia hora? Depois de meia hora, a gente tem uma coisa parecida, né? Se você perguntar a uma pessoa às 8h50 quantas horas são, pergunta, quantas horas são agora? Tem uma grande chance dessa pessoa falar que são 10 para as 9, não é? Ah, é 5 para as 9, é 10 para as 9, é 15 para as 6, tá? Então, tem a grande chance de falar são alguns minutos para a hora seguinte, né? E você tem isso no inglês. Onde que você coloca? Você coloca logo após a meia hora. Então, aqui no Brasil não faz muito sentido a pessoa falar que é 25 para as 9, né? Parece meio estranho ela falar isso. É mais quando é de uns 15 minutos para trás, assim, mais ou menos. Mas lá nos Estados Unidos, né? Passou de meia hora, você pode falar que é 25 to 6, por exemplo. 25 para 6, ou seja, 5h35.
É 20 to 6. A quarter to 8, por exemplo, né? Então, assim, você pode usar isso aqui. O quarter aqui vale de novo, né? Quarter past é 15 minutos depois. Quarter to é 15 minutos antes, né? Então, basicamente, é assim que funciona, né? Depois que se passa meia hora, né? Da hora exata, tá bom? Aqui tem uns exemplozinhos aqui, ó. Quarto de hora, quando é o past aqui, né? Entenderam como funciona essas horas aqui, gente? Isso aqui eu preciso que vocês me dêem um alô aí. Cri, cri, cri. Tá feio hoje, sexta é complicado. Oi? Até agora tá tudo bem, viu? Obrigado pela explicação. Ah, tá. Não, então beleza. Vamos lá, né? O que acontece? Eu coloquei uns exercíciozinhos aí, né? Vamos lá, vamos passar por eles. Esses aí eu não vou poder deixar para vocês fazerem em casa, né? Infelizmente, já que essa vai ser a última aula da matéria, ok? Então vamos lá. A imagem ao lado circula entre fãs da saga Star Wars e faz um jogo de palavras entre as palavras Force e Forth, que soam parecidas, né? Como expressaríamos o dia 3 de maio em outros lugares do mundo que não os Estados Unidos, né? Então a gente tem aí, né, May the Fourth be with you, né? Isso aí é uma relação, né, com a saga Star Wars. Teve até um episódio da Big Bang Theory que eles falam disso, né? Que é uma representação com aquela frase, né? Que ficou em português, que a força esteja com você, né? Então, May the Fourth be with you. Aí esse dia 4 de maio se tornou o dia do Star Wars, lá nos Estados Unidos. Acho que, sei lá, entre fãs isso deve ser comemorado em outros lugares do mundo, né? Mas eu, basicamente, não sou muito fã, né? Lá no Japão também tem umas coisas dessas com cultura pop. Eu sei que tem um dia do Goku lá, não me lembro que dia é exatamente, mas tem, né? Mas a pergunta principal aqui, né, seria como seria expressado o dia 3 de maio, ou seja, um dia antes disso, em lugares que não são os Estados Unidos. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, como eu expliquei para vocês, ó, vamos até voltar aqui para vocês darem uma olhada, né? Aqui. A gente vai ter o quê? Nos Estados Unidos, você vai colocar um mês, depois o dia, depois o ano, né? E no resto do mundo, como é que funciona? Você vai colocar o dia, né? Em número ordinal, depois o mês, depois o ano, né? Então, o que acontece? Aqui, você pode escrever da seguinte forma. Deixa eu só mudar para uma caneta. Você pode escrever... Nossa, isso aqui vai ser difícil de fazer, né? Ah, não, mas eu posso marcar aqui, né? Então, aqui é a opção A, né? May 3rd. Por que isso aqui está errado? Porque fora dos Estados Unidos, o dia tem que vir antes do mês. Correto? Dessa forma aqui. Olha aqui. 3rd of May. Qual que é o erro aqui? O erro é que até 3 não se usa TH. Se usa RD. Ok? De third, as duas últimas letras são RD. E esse aqui, né? ST, ele é utilizado para quando é primeiro, first, né? Então, não entraria no caso.
Então, a resposta certa aqui, nesse caso, é a letra C. 3rd of May. Vamos lá. Qual a sequência correta abaixo dos ordinais de 1 a 4? Né? Essa aí tá bem fácil. Algum dos alunos online aí sabe me dizer qual é a resposta correta? Não? Tá. A resposta A opção B? opção B é Opção C. opção C, correto. A opção B, ela tá errada aqui no 2, certo? Porque 2 em inglês, né? Ou segundo em inglês, é second, né? Que termina com ND. Então, a opção correta é C. Primeiro, first, ST. Segundo, second, ND. Terceiro, third, RD. E do quarto para frente, TH. Né? Isso aqui já um pouco diferente, né? Eu quero que escrevam-se as horas em inglês, né? Então, vamos lá, vamos tentar escrever isso aqui. Ah, eu não sei escrever isso aqui é difícil com o mouse. Peraí, gente, uma ideia. Tá? Peraí. Conseguem ver bem? Eu sei que ficou um pouco menor, né? Mas pelo menos eu consigo escrever normalmente aqui, tá? Vocês conseguem ver bem? Sim? Não? Tudo bem. Então vamos lá. O que acontece? 7 em ponto, né? Como é que você falaria se a pessoa te perguntasse as horas nos Estados Unidos, né? Como é que você diria que é 7 em ponto? Você vai colocar it, né? It is, basicamente quer dizer que é 7 ou clock. É 7 em ponto. Ok? Sem nenhum problema. Como é que eu escreveria 5 em 10? Eu vou colocar it is, né? O quê? Você vai colocar 10, né? Corrigiu sozinho. 10 past 5. Ou seja, são 10 depois das 5. Ou vou escrever it is 5:10. Também tá. Nossa, que negócio chato. Isso. Converte, não. Não escrevi com M. Vamos lá. 5:20. Como é que vai escrever? It is 20 past. Você pode escrever 20 past 2, né? São depois das 2 da tarde. 20 past 14, né? Que é o mais certo, né? 20 depois das 14, porque são 14 horas. Né? Mas vamos pôr 20 past 2 p.m. p.m. quer dizer 2 da tarde. Ok? Ou it is 14:20.
Também tá certo. Meia hora, 10:30. Como é que você vai escrever? It is half past 10. E por último, 11:15, né? 11:15, que eu falei para vocês, vocês não vão utilizar o 15. Vocês vão dizer it is a quarter, né? Past 11, né? Ou it is 11:15. Isso aí pode falar. Só uma coisa, esse a quarter aí, os americanos, eu não sei porquê, né? Mas eles muitas vezes não se limitam a esse negócio de horas, de usar quarto. Ok? Muitas vezes, quando eles estão falando de dinheiro, certo? Que é 25 centavos, eles usam quarter, certo? Se eles estão falando meio dólar, né? Eles falam meio dólar ao invés de 50 centavos, certo? Então, assim, isso é bem comum lá nos Estados Unidos, tá? Tenham atenção a isso. No mais, sobre as horas, é isso, tá? Não vou salvar alterações, não. E vamos lá para a parte final, né? Da nossa aula, né? Então vamos lá. O que eu queria falar por último, assim, que é importante. Basicamente, existem algumas dicas e estratégias, né? Para leituras de texto, esse tipo de coisa. Ok? Essas técnicas, elas podem ajudar vocês, né, a entender um texto mais rapidamente. Ok? Vocês vão aí fazer para concurso, para alguma coisa assim, você precisa entender aquele texto para responder as questões, você pode utilizar algumas dessas técnicas, né? Quais são as principais? Basicamente, identificação de cognatos, né? Isso aí eu passei bastante a questão do cognatos com vocês durante as aulas, né? Palavras repetidas e pistas tipográficas. Pistas tipográficas seriam, por exemplo, números, pontuação, qualquer coisa que te leve a entender alguma coisa que está escrita ali, né? Às vezes um número, um QG, né, de quilograma, alguma coisa assim no texto pode te ajudar bastante a entender o que está acontecendo, né? Ao lermos um texto, vamos ainda apurar a ideia geral do texto, que é essa técnica chamada General Comprehension, né? E tem outras duas técnicas bem conhecidas e bem úteis, que são as chamadas skimming e scanning, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas aí. Primeiro, né, é as palavras repetidas, ok? Elas vão ter um valor aí muito importante dentro do texto. E tô falando aqui, o autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque elas são importantes dentro do contexto, né? Então, elas provavelmente vão ser o assunto principal do texto. Qual que é a exceção disso aí? A exceção disso aí a gente vai estar estudando, né? Que são verbos conjuntivos, esse tipo de coisa, pronomes, esse tipo de coisa. Que eles normalmente eles vão se repetir. Por exemplo, o verbo ser ou estar, né? Você consegue imaginar um texto, em português mesmo, vamos supor, de 2 páginas, que não utiliza nenhuma vez o verbo ser ou estar? Que não utiliza, por exemplo, a palavra é, ou foi, ou será, né? Então, assim, esse tipo de palavra em inglês, ele é igual, né?
mas a gente já conhece esse tipo de palavra. Eu já falei para vocês de pronome, já falei para vocês de verbos, né? Mais uma palavra fora das mais utilizadas que você não conhece e repete muito, ela vai dar uma ideia de que essa palavra é importante dentro do texto, ela deve estar ligada ao assunto principal ou ser o assunto principal do próprio texto, né? Muitas vezes, para não repetir o mesmo termo, o autor utiliza sinônimos das mesmas palavras, para não tornar o texto cansativo. Isso aí é feito em toda língua, basicamente, tá? Se você utilizar a mesma palavra toda vez, por exemplo, vou fazer um texto de Araxá, né? Aí tô falando Araxá tem 15 mil habitantes, Araxá é uma grande cidade de Minas Gerais, Araxá está localizada no Triângulo Mineiro, Araxá tem forte apelo à mineração, Araxá é uma cidade turística. Então, assim, vai ficar um texto muito cansativo, concordam? Mas eu posso falar, Araxá tem 111 mil habitantes, a cidade tem forte apelo turístico e e tem grande influência da mineração, não sei o quê. Então, eu tirei a palavra Araxá, substituí ela por cidade, usei outras coisas ali para complementar, né? Então, como regra geral, tanto você no português como autores de qualquer lugar do mundo, eles vão tentar não repetir muito uma palavra. Em que isso implica? Implica que se a palavra está sendo repetida um pouquinho mais, você já pode desconfiar dessa palavra, que é uma palavra importante para o texto. Ok? Justamente por ter um pouco de repetição ali, isso já indica bastante a sua relação com o centro, o tema central desse texto. Pistas tipográficas. O que são essas pistas tipográficas, né? Basicamente, são elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto, né? Então, o que acontece? Se eu tenho datas no texto, se eu tenho números, tabelas, gráficos, uma fotinha, uma figura, né? Tudo isso são também informações contidas naquele texto. Eles te ajudam a entender aquele texto. Por isso que eu falei, você quer aprender outra língua, inglês, você está focado na leitura, né? Eu recomendo você ler um livro que tem algumas ilustrações, assim, de preferência um quadrinho, um mangá, alguma coisa parecida com isso. Por quê? Você tem toda a pista visual que pode te levar a entender o que está acontecendo ali, caso você não entenda muito bem a ideia geral. Bem? Os recursos de escrita também são pistas tipográficas. Exemplos, né? O que são esses recursos de escrita? Por exemplo, 3 pontos. Se você colocou 3 pontos, quer dizer que você continua ali com aquela mesma ideia. Por exemplo, está dando exemplos, né? Aí são itens da cozinha, mesa, cadeira, forno, 3 pontos e continua, né? Não, o melhor, né? Etc, né? O etc também vai entender. Mas falando, na cozinha eu tenho mesa, cadeira, fogão, geladeira e coloca 3 pontinhos ali, quer dizer que aquilo ali vai continuar. Negrito. Se uma palavra está em negrito no texto, provavelmente é porque aquela palavra é importante, né? Ninguém ia destacar uma palavra em negrito à toa. Itálico. Itálico também, né, destaca um texto, uma palavra no texto, né? Normalmente é menos importante. E assim, itálico muitas vezes é utilizada, pelo menos aqui no Brasil, alguns outros países também, né? Para indicar uma palavra que não vem da língua nativa, certo? Você tem um texto em português, está usando uma palavra, sei lá, italiana, você vai colocar normalmente essa palavra em itálico. Aspas. Normalmente fala a importância de alguma palavra, ou que aquilo ali está falando com um sentido diferente do clássico, né? Então, ela está dando destaque àquela palavra. Parênteses. Normalmente, você coloca parênteses quando você quer explicar alguma coisa, né? Então,
quando você quer explicar, você coloca parênteses, taca a explicação ali, dá uma ideia complementar àquilo ali que você não daria no texto, e fecha parênteses e continua seu texto normalmente. Então, reconhecer essas pistas tipográficas também pode te ajudar bastante com a tradução do texto, ok? A gente tem essa questão aqui, essa tática, né, que é chamada de General Comprehension. Como é que ela funciona? Deixa eu só ver uma coisa. Nossa, gente. Top. Que legal. Percebi agora que eu não tô passando o slide para vocês nem notaram. Legal, interessante. Vamos lá, né? Ideia geral de um texto, ela é obtida com o emprego das técnicas anteriores, né? Você vai juntar aquilo tudo, né? E selecionando criteriosamente algumas palavras, termos e expressões no texto, né, para chegar à sua ideia geral. Por exemplo, vamos ler o texto abaixo e tentar obter a general comprehension desse texto, né? Aí tem esse textinho aqui. Distance education takes place when a teacher and student are separated by physical distance and technology, né? E é voice, video and data. Often in concert with face-to-face communication is used to bridge the instructional gap, né? Então vamos lá, vamos começar aqui por partes, né? Vamos começar com os cognatos, né? O que a gente pode tirar aqui que é cognato, né? Aqui, distance, ele vai ser um cognato, ele vai, a palavra em português, para substituir, ele vai ser distância. Education é um cognato, que quer dizer educação. Students é um cognato, quer dizer estudantes, né? Separated também é um cognato, quer dizer separados. Physical também eu considero como cognato, certo? Porque tem um PH aqui, né? Mas tem som de F, né? Então eu considero que isso aqui é um cognato, então seria física. Então, physical distance seria distância física. Technology aqui também está na cara o que é tecnologia. Voice, a gente tem aqui que é voice. Vídeo é igual. Data é um falso cognato, então não vou colocar ele aqui não, né? Face to face, quer dizer, não seria um cognato, né? É isso aqui. Communication é um cognato, comunicação, né? E instructional, né? Instrucional, né? De educacional, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se alguém sabe me dizer. Alguém sabe me dizer, através dos cognatos ou alguma outra palavra que conheceu, talvez saiba até mesmo traduzir essa parte do texto, né? Qual que é a ideia principal desse pequeno trecho de 4 linhas? Repete a pergunta, por favor, Marcos. Vamos lá. Tem esse pequeno trechinho aí. Professor, Oi. o mais todo mundo aí. Está parecendo falando que aí é educação à distância, né? Alguma coisa aí. Ou estudar, não sei o que é distância, ou estudar educação à distância. Aí sobre distância, aí fala sobre estudo de tecnologia, aí fala sobre voz, vídeo, e fala data aqui, né? Então, fala sobre comunicação.
Exatamente. Aí fala da instituição ali, né? Isso Alguma aí. coisa assim. Não, é por aí mesmo, certo? Aham. Então, o que que acontece? Esse texto aí, ele fala, né, sobre a educação à distância, que a educação à distância acontece quando professor é teacher, né, e os alunos estão separados por distância física, né, e a tecnologia, aí tá falando voz, vídeo, arquivos e tal, né, normalmente em conjunto com comunicação cara a cara, ou seja, eles ligam a webcam lá e vão ver isso aí, similar ao que a gente está fazendo, né? Essa tecnologia é usada para diminuir a diferença, né, entre o educativo, né, entre a parte educativa ali, para poder funcionar mais fácil. É basicamente o que ele falou mesmo, certo? General Comprehension é isso. Você usa o pouco, às vezes, que você sabe, né? Junto com esses cognatos aqui, vocês pegam, por exemplo, o when aqui, que eu falei que é quando, aqui, ó. O verbo to be, que é usado aqui, ó. O or aqui, certo? Então, você vai juntando as coisas e tenta dar uma ideia. Aqui, ó, vocês lembram aqui, ó, dessa questão dos parênteses aqui que eu falei, que são nas pistas tipográficas aqui? Isso aqui é para dar uma ideia adicional. Qual que foi essa ideia adicional? Os tipos de tecnologia utilizados, né? Então, através dessas ferramentas, você já tem uma noção melhor do que se trata o texto. Ok? Então, é basicamente isso. Vamos para a próxima técnica, né? A próxima técnica é skimming, né? Que skim basicamente é deslizar na superfície. Se fosse com N aqui, skin, estaria falando de pele, tá? Então, aqueles negócios de skincare, não sei o que, lá é cuidado da pele, né? Da superfície da pele. Mas o skin com M no final, né? Seria deslizar a superfície, desnatar, ou seja, tirar aquela parte de cima que fica no leite, né? Na superfície do leite. Passar os olhos por. Então, o que acontece? Você vai ler essa técnica de skimming, você vai tentar ler um texto de forma superficial, certo? Então, você vai ler cada frase, né? Normalmente, né? Mas você não vai ler a frase inteira, você vai tentar passar os olhos sobre o texto, lendo algumas frases aqui e ali, você consegue identificar, que parecem importantes, né? Tentando reconhecer as palavras e expressões que vão servir como dicas para entender informações sobre o texto, né? Então, às vezes não é necessário ler o texto em detalhes. Para usar essa técnica, precisamos nos valer dos nossos conhecimentos de inglês também, né? Então, seria ler partes específicas do texto para tentar andar mais rápido e tal, para ter uma ideia geral daquilo ali. Isso aí talvez pode funcionar quando você tiver com muita pressa de fazer alguma coisa, por exemplo, eu estou fazendo Enem aqui e tem a parte de inglês que eu ainda não fiz nada e eu tenho 5 minutos para fazer ela inteira, certo? Então você provavelmente vai ter que usar uma técnica assim, certo? Olha o título, olha algumas palavras que você tenta entender e através delas você responde as questões. Não é uma técnica ideal, certo? Mas é uma técnica que, assim, pode poupar um tempinho aí quando você está fazendo, né? Por último, a gente tem scanning, né? Que scan, né? Quer dizer examinar, sondar e explorar, né? Todo mundo aí já teve um... Não, todo mundo não, né? É porque eu sou velho, assim, eu sei que tem gente mais velha que eu, mas tem gente mais novo também que nunca viu isso na vida, às vezes, né? Que tem o chamado scanner. O que é um scanner? Basicamente, você coloca alguma coisa lá, né? E esse scanner vai colocar uma folha no documento, ele vai varrer essa folha, esse documento, e através disso vai fazer uma cópia, né? Ele vai varrer, vai pegar os detalhes daquele documento e fazer uma cópia. Isso é a ideia da técnica, tá? Então, você vai utilizar seus conhecimentos em inglês,
né? Para tentar copiar essas partes do texto, para tentar fazer uma varredura rápida no texto. Então, aqui eu pus um trechinho aqui, ó, né? Esse trechinho é de quantas linhas aqui? 6 linhas, né? E no final do texto, eu pergunto, poderíamos perguntar qual o referente do pronome der em negrito no trecho, né? Então, aqui, der, né? Eu falei para vocês, na questão dos pronomes, isso aqui é um pronome, não sei se vocês se lembram, mas é um pronome possessivo, né? Normalmente está se referindo a deles, delas. Então, vamos lá. Para responder essa frase, vocês acham que eu preciso ler esse texto inteiro? Não, né? Tipo assim, a frase está aqui na segunda linha. Lendo aqui, ó, até aqui a terceira, você já vai entender mais ou menos. Ou talvez até ignorando essa primeira frase aqui, ó, você talvez entenda, né? Vou ler em inglês rapidinho aqui. Teaching and learning at a distance is demanding. However, learning will be more meaningful and deeper, né, entre aspas, for distant students. If students and their instructors share responsibility for developing learning goals, né? Traduzindo, vou traduzir isso aí para vocês porque eu acho que a gente já está meio sem tempo, né? Teaching and learning, aqui o ing no final, vocês lembram lá dos verbos? Para que era usado o ing? Terra chamando. Bom, vamos lá. O ing. O ing, quando você coloca ele no final de um verbo irregular, não, do verbo regular, na verdade, o que ele significa? Ele significa que você está fazendo aquela ação naquele exato momento, né? Então, que está no presente contínuo, né? Que, por exemplo, eu estou correndo. Então, correndo seria aí no presente contínuo. Seria running, né? Então, teaching and learning at a distance is demanding, né? Demanding é uma coisa difícil, é uma coisa que demanda esforço, né? Então, ensinar e aprender à distância demanda esforço. Essa é a tradução. However, entretanto, né? Learning seria aprender, o aprendizado, né? Agora vai ser mais significativo e profundo para estudantes à distância se estudantes e seus instrutores compartilharem responsabilidade por desenvolver aprendendo objetivos, né? Aí eu não vou traduzir o resto do texto, não, porque eu acho que não precisa, né? Então, vem aqui na pergunta. Qual o referente do pronome der, nesse caso, em negrito no trecho? Né? A quem está se referindo? Eu falei, se estudantes e os instrutores... Ter as instruções, então. Quer falar? Está falando, no caso, o aluno, estudante, ter as instruções. Não, isso aqui não é instruções, isso aqui é instrutor, seria professor, por exemplo. Instrutor Sherry. Então, aqui, ó, se estudantes e their instructors, a melhor tradução seria seus professores ou os professores deles. Então, o their aqui não vai estar falando de instrutores.
o der vai estar se referindo aos estudantes. Quer dizer que são os professores deles. Deles quem? Dos estudantes. Tá? Então, a quem está se referindo esse pronome? Está se referindo aos estudantes. Tá bom? O que eu estou mostrando aqui é o seguinte. Você não precisava ler esse texto inteiro para chegar à resposta dessa pergunta aqui. Tá? Apesar de ser mais interessante se você conseguir, né, fazer exatamente isso. Tá? Aqui, ó, é utilizado a técnica de skin, seria necessário retornar o texto. Né? É um pronome possessivo, como tal, sempre vem acompanhado do substantivo. Então, a tradução de der instructor, né, como eu acabei de falar para vocês, seria instrutor deles. Seu de quem, né? Lendo um pouco para trás, você vê que tem students lá, ou seja, estudantes ou alunos. Ok? Então, você vê o their instructors ali, você sabe que é seus instrutores. Como você não sabe de quem que está falando, aí é só você olhar para trás. Né? Atrás no texto, quem você acha? Estudantes. Então, você não precisou ler isso aqui tudo para chegar a essa resposta. Só por essa parte aqui, ó, você já consegue distinguir ali o que tem. Tá bom? Gente, tudo bem até aqui? Beleza, professor, não dá para ir lá falar com o Trump, não, mas vamos ver o que a gente consegue aí. Ainda não dá, não? Ai, ai. Não, beleza, gente. Então assim, no mais, né, se não tiverem nenhuma dúvida sobre a matéria, por hoje vai ser só, tá? Esse aqui foi o nosso terceiro encontro, ok? Então, a partir de agora, eu já não vou interagir nessa matéria mais com vocês. Pode ser que a gente ainda se encontre, caso eu pegue outra matéria à distância no curso de vocês, mas por enquanto é só, tá? Qualquer coisa, vocês falem comigo, eu estou disponível, né? Eu não sei se eu passei todos os slides ainda para vocês, se não tiver passado, eu vou dar um jeito de mandar. Eu estava mandando, acho que nos cursos da Politécnica, estava postando no Proesc, correto? Esse projeto aí, professor, desde que eu iniciei aí, eu nunca consegui, não. Sempre o Alisson aí, a moça aí, ela sempre via os links aí das matérias aí para estudar aí, entendeu? Só abre só, mas na hora de abrir aí as matérias, o vídeo, e não, aqui não aparece não. Eu já estou já no Então último não está semestre já. funcionando para você, não. Mas o pessoal aí da Politec tem apoiado, entendeu? Tá. Não, mas de todo jeito, vocês estão recebendo o material? Eu estou recebendo. É da Lívia, Tá? né? A Não, Lívia e então. o Alisson. Tá. Não, então tudo bem. Tá. Eu vou passar esse material pro pessoal da Politécnica, né? E eles passam para vocês, tá bom? Dessas aulas de hoje. As outras eu imagino que já passou, né? Então, no mais, boa sorte para vocês, tá? E a gente se vê de novo aí, né? Talvez aí para frente a gente se veja de novo em matérias futuras, tá? Boa noite, geral. Boa noite aí, professor. Boa noite, Obrigado. professor. Boa noite a todos. Oi. Vamos lá. Boa noite aí, professor. Obrigado. Boa noite. De nada. Boa noite, professor. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, professor. Até daqui Boa a pouco. noite. Até. Pronto.